E a gente acabou de receber uma informação, Cecília, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, acaba de conceder uma liminar afastando o deputado Eduardo Cunha do mandato dele de deputado. Ele que é presidente da Câmara, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, inclusive hoje, iria se reunir, a gente não sabe ainda se vai se reunir para analisar esse mérito, que foi um pedido, inclusive, feito pelo Partido Rede, para que ele fosse afastado do cargo de presidente da Câmara, para que aí sim fosse analisada a questão. A gente lembra aí que se a presidente Dilma for afastada, quem assume é o vice-presidente, e ele entra aí como o primeiro na linha sucessória. Então, como a gente falou aí, o ministro Teori Zavascki concedeu uma liminar afastando Eduardo Cunha da presidência da Câmara e também do mandato dele como deputado federal. E a gente volta a falar sobre a liminar do STF que afasta Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. O ministro do STF, Teori Zavascki, determinou o afastamento de Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e, consequentemente, do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. O relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, a gente lembra que ele é o relator da Lava Jato no STF, ele concedeu essa liminar em um pedido de afastamento que foi feito pela Procuradoria-Geral da República e apontou 11 situações que comprovariam o uso do cargo pelo deputado para constranger, intimidar parlamentares, réus, colaboradores, advogados e agentes públicos com o objetivo aí de embaraçar e retardar as investigações. Na peça, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou a classificar o PMDBista de delinquente. O PMDBista, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, foi transformado em réu no STF por unanimidade pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, sob acusação de integrar o esquema de corrupção da Petrobras, tendo recebido, nesse caso, 5 milhões de dólares em propina de contratos de navios sondas da estatal. A gente vai conversar por telefone agora com o repórter Marcelo Cosme. Marcelo, quais informações você tem para a gente? Oi, Cecília, bom dia. Vamos explicar aqui esse pedido de afastamento que agora é concedido pelo ministro Teori Zavascki, é aquele do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que desde dezembro do ano passado estava no Supremo Tribunal Federal. O que a gente tinha marcado para hoje, às 2 da tarde, era um outro pedido que esse vinha da Rede Sustentabilidade, um partido que queria que Eduardo Cunha não permanecesse na presidência da Câmara para, num eventual governo Temer, não poder ser presidente da República. O que o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal aceita nesse momento e concede uma liminar é o pedido do Procurador-Geral da República. E esse pedido, como você estava explicando há pouco, Cecília, é baseado justamente no que o procurador chama de tramóias de Eduardo Cunha no exercício do mandato para poder se beneficiar. Vamos lembrar que o Procurador-Geral da República já tinha apresentado aí nesse pedido, desde o ano passado ao Supremo, dizendo que Eduardo Cunha utilizou até outros deputados para, aí, de alguma forma, fazer manobras, interferir nas investigações, dificultar as investigações. Então, o argumento da Procuradoria é que ele está usando o cargo de deputado federal para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. E isso, então, é que acaba de ser concedido pelo ministro Teori Zavascki. Então, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agora ele é afastado do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Essa sessão de hoje, das 2 horas da tarde, há pouco já falando com a assessoria do Supremo Tribunal Federal, eles nem sabem mais se vai acontecer, porque com a liminar já afastando Eduardo Cunha do cargo de presidente da Câmara, não tem por que se levar ao plenário essa discussão do partido Rede Sustentabilidade, que pedia justamente esse afastamento. Eduardo Cunha, como a gente já sabe, pode responder até 8 processos no Supremo Tribunal Federal. São os números aí que a Procuradoria-Geral da República encaminhou para o Supremo de denúncias contra Eduardo Cunha. Uma delas já foi aceita e essa até era a base aí da rede para evitar que Eduardo Cunha pudesse, num eventual governo Temer, assumir a presidência da República. Então, a partir de agora, ele fica impedido. A partir desse momento, Eduardo Cunha não é mais presidente da Câmara dos Deputados. Cecília. Ô Marcelo, a gente tem alguma posição, porque a gente lembra que esse é um julgamento de um pedido feito pela Rede Sustentabilidade e estava sendo relatado, quem era o relator desse caso no momento era o ministro Marco Aurélio Mello, e há alguma manifestação, existe algum tipo de recurso sendo uma liminar no Supremo? Como é que fica essa situação? Já que foi decidido que não há como mais ser julgado em plenário, essa liminar ela acaba sendo definitiva? Tem alguma posição com relação a isso?
Olha, Cecília, pode sim, porque é uma liminar do ministro Teori Zavascki. É claro que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode recorrer ao plenário, o que é um pouquinho diferente da situação que tinha da rede, porque, neste caso, o relator era o ministro Marco Aurélio Mello, e ele também poderia ter decidido sozinho, mas ontem ele disse assim no final da sessão: eu prefiro trazer para o plenário. Então, a decisão de Teori Zavascki é monocrática. Pode sim haver um recurso. Vamos só lembrar quais são os motivos que o Procurador-Geral da República elencou para que Eduardo Cunha perdesse o cargo de presidente da Câmara, e isso acaba de acontecer. Ele disse que Eduardo Cunha fez o uso de requerimentos para pressionar o pagamento de propina do empresário Júlio Camargo. Ele também disse que Eduardo Cunha estava por trás de requerimentos de convocação feitos aí para pressionar empresários do grupo Chaim a também liberar dinheiro. Eduardo Cunha teria atuado para convocar a advogada Beatriz Catapreta na CPI. Quarto ponto, Eduardo Cunha atuou para a contratação de empresas dentro da CPI, a Kroll, aquela empresa que teria feito aí uma análise de todo o dinheiro que foi envolvido pela Sede Brasil. Quinto ponto, Eduardo Cunha usou a CPI para a convocação de parentes de Alberto Sessa, uma forma de pressão. Sexto ponto, Eduardo Cunha abusou do poder de finalidade de mudar a lei e impedir que um delator pudesse corrigir o depoimento. Sétimo ponto, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, Eduardo Cunha mostrou que retalha quem o contraria com decisão de diretor da Câmara, o diretor de informática da Câmara, na época Luiz Eira. Oitavo ponto, Eduardo Cunha usou o cargo de deputado para receber vantagens indevidas referentes aí ao banco BTG. Nono ponto, Eduardo Cunha fez manobras espúrias para evitar a investigação e obstruir a pauta. Décimo ponto, tudo de acordo com a Procuradoria. Eduardo Cunha fez ameaças ao deputado Fausto Pinato, ex-relator do processo de cassação dele no Conselho de Ética, que se arrasta há mais de 5 meses. E 11º ponto, Eduardo Cunha teria voltado a reiterar as ameaças a Fausto Pinato. Então, a gente está lembrando aqui, Cecília, aqueles 11 pontos que lá em dezembro do ano passado o Procurador-Geral da República tinha elencado para pedir o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. E isso acaba de acontecer. Ele acaba de ser afastado. Nós também temos a informação que a assessoria de imprensa do presidente da Câmara, agora ou afastado, vamos dizer assim, a expressão correta é afastado, ainda não se manifestou. A gente ainda aguarda uma posição do agora afastado presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cecília. Pois é, a assessoria dele informou que ainda não soube nada sobre esse pedido, sobre essa liminar e, portanto, não vai aí se manifestar. Só mais uma pergunta, Marcelo. Quem assume agora é o vice-presidente da Câmara nesse momento, a partir desse afastamento do Eduardo Cunha, Valdir Maranhão, que é do PP do Maranhão, certo? E alinhadíssimo com Eduardo Cunha. Teve até ali um estranhamento na votação do impeachment, vamos lembrar que Valdir Maranhão, que é o vice-presidente da Câmara, agora nesse momento passa a ser o presidente, votou contrariando Eduardo Cunha contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas nesse momento do voto ele chegou a dizer que continuava ali muito fiel a Eduardo Cunha. Então, nesse momento, quem assume justamente a presidência da Câmara é Valdir Maranhão. A gente acaba tendo acesso nesse momento à decisão do ministro Teori Zavascki, e é claro que eu não vou conseguir ler rapidamente, porque são 73 páginas, Cecília, e tem a data do dia 4 de maio. Então, na verdade, essa foi uma decisão tomada ontem pelo ministro Teori Zavascki, e é claro que hoje, nesse momento, é que a gente acaba tendo a confirmação e o anúncio oficial de que Eduardo Cunha é afastado de forma liminar da presidência da Câmara dos Deputados por uma decisão do ministro relator Teori Zavascki, com base no pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cecília.